Oi, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Você já ouviu falar? Você deve lembrar da história de Jesus, não lembra? Que Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou. Vocês lembram disso? Sim. Depois que isso aconteceu, Jesus voltou para o céu, não foi? Ele subiu aos céus e os discípulos ficaram na terra e começaram a falar sobre Jesus. E o que aconteceu? Quando esses discípulos começaram a falar sobre Jesus, eles começaram a sofrer perseguição. E eles foram presos. Muitos deles. É verdade. E é um pouco mais sobre isso que a gente vai aprender hoje. Vamos pensar sobre algo antes. Meninos, vocês já ficaram preocupados com alguma coisa? Sim. Com o que, Levi? Quando eu torci meu pé, eu achava que tinha quebrado. Nossa, quando você torceu o pé. E você, Estevam, já ficou preocupado? Quando a Bubu morreu. Quando a Bubu morreu, a nossa cachorrinha, né? É verdade. Então você sabe, gente, que quando você fica preocupado, você fica pesado, né? Você fica com o coração triste. Não é assim que acontece? Sim. A gente fica sem saber o que vai acontecer. Não é assim? E você sabia que a gente pode ajudar um ao outro quando essas coisas acontecem? Sim. É? Quer ver? Presta atenção no que a gente vai fazer. Estevão, vê se você consegue segurar e carregar esses livros para mim. Fique em pé, por favor. Segura aqui essa sacola. Vê se você aguenta ela por algum tempo. Não? Ele me ajuda. Ajuda, Levi. Ajuda, levanta. Ajuda ele. Será que os dois conseguem segurar por bastante tempo? Vire de frente para lá. O pessoal vê vocês. Agora vocês conseguem carregar melhor, né? Sim. Mas ainda cansa, Levi, ou não? Cansa. Cansa, então eu vou ajudar. Será que nós três fica mais firme? Sim. Ah, então assim fica melhor, né? Sempre de volta no lugar. Então vocês sabiam que quando a gente divide o peso, fica mais fácil de carregar, não fica? Sim. Não é assim? Fica. E assim é também com nossas preocupações. Olha o versículo que a gente vai aprender. Tem um versículo aqui pra gente memorizar. Ó. Olha que Jesus que disse isso. Eu vou ler e você lê depois de mim. Vocês dois, tá bom? Você que está em casa, lê também depois da gente. Eu vou ler cada pedacinho. Fala assim, ó. Não se perturbe o coração de vocês. coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Creiam também em mim. João 14:1. João 14:1. Isso, então foi Jesus que disse isso, que a gente não precisava ficar preocupado, a gente tinha que acreditar em Deus e acreditar também em Jesus. E aí o nosso coração ia ficar mais leve quando a gente acredita em Deus. Você sabia que não é em todos os lugares que tem igreja igual tem a nossa? Não. Que as pessoas podem ir e podem cantar e ouvir falar de Jesus? Nós vamos ouvir sobre a história de Rami. É esse garotinho que está aqui com sua mãe. Olha lá. Você vai ver um vídeo comigo, ele contando a história dele. Imagina, Estevão e Levi, se uma pessoa que vocês gostam muito, uma pessoa boa, fosse presa por nada que ela fez de errado. Será que vocês ficariam tristes? Sim. Imagina que o pastor do Rami foi preso porque estava falando de Jesus para ele. Que triste, né? Nós vamos ver essa situação. Imagina se o papai fosse preso. E agora, o que a gente ia fazer? Será que vocês iam ficar preocupados? Muito, né? Eu acho que sim. Vamos ouvir a história do Rami e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse vídeo, tá? Prestem atenção aí de casa, vocês. Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad?
Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns em lugares onde é perigoso seguir a Cristo, mas Jesus afirma que ele nunca deixará seu povo, não importa onde estiver. Hoje, você pode ser a resposta às orações dos cristãos perseguidos do Oriente Médio. www.portasabertas.org.br Caramba, vamos ir pra frente, meninos. Que história diferente e legal, né? O que aconteceu com o pastor do Rami? Com o pastor Milad? Ele foi preso pra prisão. Foi pra prisão. Por que ele foi pra prisão, hein, gente? Ele não fez nada. Ele só estava falando de Jesus para aquela família, né? Isso é certo, será? Acho que não, mas vocês sabiam que isso acontece em muitos lugares do mundo? Como é triste isso, né? Existem muitas pessoas que não podem ouvir falar de Jesus. E sabe o que elas querem? Como você não pode? As pessoas não podem pregar Jesus porque se elas fizerem isso, as outras pessoas prendem elas, que nem aconteceu com o pastor Milad em muitos lugares do mundo. Ele fez isso? Ele foi preso porque ele estava falando de Jesus, não foi? Isso é triste, né? Então, para aquelas pessoas, é muito pesado, assim como para vocês foi pesado carregar, não é? Mas vocês sabiam que já aconteceu, até na Bíblia tem uma história, de que Deus livrou Pedro da prisão quando a igreja estava orando por ele? Olha, vocês lembram dessa história? Não? Levi lembra? Então também? Lembra um pouquinho. Isso, Pedro estava preso e a igreja, todo mundo estava orando por Pedro. E aí um anjo de Deus foi lá à noite e libertou Pedro da prisão. Olha que história legal, isso é uma história de verdade, está lá na Bíblia, lá em Atos. E hoje ainda, quando nós oramos, Deus abençoa pessoas. Pai, eu tenho uma ideia. Deus tira pessoas da prisão enquanto nós oramos. Então, nesse momento, nós vamos orar para que Deus liberte aqueles que estão presos injustamente e para que eles não fiquem tristes, mas para que eles confiem no Senhor. Você está falando de Jesus? Na minha Bíblia. na sua Bíblia tem sobre Jesus, né? Tem de Paulo. Tem, essa história deve ter aqui, depois a gente procura para ler. Vamos fazer assim? Vamos orar para essas pessoas que estão presas, para que Deus venha libertar elas? E para que elas também não venham ter medo, mas venham confiar em Jesus? Porque lembra o versículo que a gente leu? Nós temos que crer em Deus e crer também em Jesus. Olha lá, creiam em Deus e creiam também em mim, Jesus falando. Olha lá, vamos orar então e pedir para que Deus abençoe essas pessoas? Levi, você pode orar? Pode? Ora em voz alta então, tá? Fecha os olhinhos, Estevam. Senhor Deus, abençoe essas pessoas que estão sendo perseguidas, Pai, por causa que estão falando a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que isso possa mudar, Deus, que elas consigam falar mais de Jesus para todos, que todos conheçam, Deus, até mesmo os policiais que prendem eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Olha aí. Então, pessoal, essa é a história do Rami, do pastor Milad, e também de como Deus pode livrar a gente quando nós estamos com o nosso coração bem pesado. Às vezes até nós aqui, não só aqueles que estão presos, nosso coração fica perturbado, preocupado. Então, você também pode orar a Deus e entregar o seu coração. Olha aqui a história, ó. Pedro escapa da prisão, tá vendo? Gente, essa é a minha Bíblia aqui. Ó, é a Bíblia do Estevão lá com a historinha dele. Olha, eu vou ler para vocês essa historinha. Pedro começou a ensinar as pessoas lá em Jerusalém de que Jesus estava vivo. E aí, Pedro foi para a casa de uns amigos. Olha lá, ele bateu na porta. E Estevão, tá faltando folha. É aqui. Não tem a história. Ficou rasgado. Então tá bom. Depois a gente conta, pessoal, essa, né? É que rasga. É que tá velha. Caiu as folhas, né? É que já tá velha. Tá bom, então. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, tchau, pessoal! Deus abençoe vocês. Não esqueçam de orar por aqueles que estão presos, aqueles cristãos que falam do amor de Deus.
Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ei, galerinha, ainda não vai embora. Resolvi contar para vocês agora aquela história que o Estevão comentou, né? Que ele trouxe a Bíblia pra gente ouvir. Mas ali a Bíblia dele, tadinho, já estava rasgada, tá velhinha, mas eu vou contar para vocês. Essa história está lá no capítulo 12 do livro de Atos, que fala quando Pedro foi liberto da prisão de uma forma milagrosa. Não dá nem para entender como aconteceu. Acontece que naquele tempo o rei Herodes mandou prender muitos irmãos, e alguns deles até morreram, foram morar com Deus. Por causa de tão grande perseguição, muitos deles estavam presos, e Pedro era um deles. Já era de noite, Pedro estava na cadeia, preso com as mãos algemadas, e tinha soldados perto dele. Olha, vai pensando nisso, hein? Enquanto Pedro estava na prisão, muitas pessoas estavam numa casa, orando. Eles estavam clamando, orando a Deus para que Deus pudesse libertar Pedro e outros irmãos que estavam presos. E olha o que aconteceu. Pedro já estava dormindo, estava cansado, preso. E de repente um anjo do Senhor apareceu e tocou do lado de Pedro e falou: Ei, Pedro, levanta. Pedro acordou. Ele não sabia se ainda estava sonhando ou se aquela visão do anjo era de verdade. O anjo chamou, falou: Coloque o seu calçado, vamos embora. Pedro levantou, se arrumou e começou a andar junto do anjo. E eles passaram por um grupo de soldados, passaram por 2 grupos de soldados e chegaram ao lado de fora. Pedro ainda não sabia, o portão se abriu sem eles nem tocarem no portão. E estava trancado e de repente as correntes estouraram e tudo se abriu. E eles saíram andando, bem tranquilões. Quando Pedro percebeu, o anjo desapareceu. E aí Pedro viu que ele tinha sido resgatado mesmo e que aquilo era um milagre, um grande milagre. Pedro foi correndo avisar as pessoas que estavam orando. Ele chegou naquela casa e bateu na porta. Bateu uma vez, bateu de novo e uma mulher até foi responder. Quando a mulher viu que era Pedro, ela ficou muito assustada. Ela ficou tão assustada que nem abriu a porta. Ela correu de volta para avisar as pessoas, dizendo: Olha, olha, Pedro está à porta, Pedro está lá. E não abriu para ele. Outras pessoas foram lá e abriram a porta para Pedro. E ficaram encantados de como Deus tinha feito aquilo. Não é incrível essa história, meus queridos? E olha, amiguinhos, vocês sabem que coisas como essa ainda acontecem hoje. Por isso que é muito importante que você e eu oremos por aquelas pessoas que estão presas, aqueles irmãos nossos que estão na cadeia só porque estão falando sobre Jesus, assim como nós vimos o pastor do Rami. Então, não esqueça de orar por esses amiguinhos. Ah, uma outra coisa que eu lembrei. No link desse vídeo, quer dizer, na descrição desse vídeo aqui, o tio deixou um link para vocês de um almanaque com algumas atividades bem legais sobre a igreja perseguida. Vai lá, pede para o papai e a mamãe imprimir para você, se vocês puderem, é claro, tá? Ó, o link está aqui embaixo, é um almanaque da igreja perseguida. Vai aparecer algumas fotinhos aqui na tela para você conhecer o que é, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Lembra, compartilhe esse vídeo com os amiguinhos. Eles podem aprender sobre a igreja perseguida. De repente, amiguinhos da sua escola ou até mesmo de outra igreja que você conhece, até da sua família, tá bom? Tchau, tchau, hein? Deus abençoe. Lembre, ore pelos irmãos que estão presos. Tudo bem? Fique com Deus. Um abraço, um beijão. Tchau!